Oi, meninas! Sim, bora para mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Mãe Sem Filtro. Para quem ainda não me conhece, embora a gente já tá ficando velha aqui nesse podcast, eu sou a Fer Guilhem. Nas redes sociais vocês me encontram como @amigamãe. Tô aqui hoje mais uma vez com a presença ilustre da minha grande parceira e amiga, Babi Nagai. Obrigada. Doutora Babi Nagai, gente, dá licença. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos começar mais um, né? Vamos, amiga, na força do útero, porque hoje nós tivemos dias de arrancar os cabelos, mas estamos aqui porque o nosso propósito é maior do que o nosso CPF, gente. É disso que se trata o Mãe Sem Filtro. A gente tá aqui representando uma porrada de mães que se viram nos 30 do avesso e que precisavam falar sobre tudo que elas sentem e elas vivem, né? Então eu tô muito feliz de saber que a Bá tá aqui hoje. Toca aqui, Bá, orgulho de você. A Fê tá falando porque, gente, teu perrengue hoje. Quase que eu não venho. Eu falei dias assim, não. De perrengue. Então hoje eu quero dedicar esse episódio a ela. Ai, obrigada. Que tá aqui unida no propósito pra gente seguir em frente, né? Verdade. E meninas, hoje o nosso tema é um tema que toca o meu coração e que me inspirou, inclusive, a ser a amiga mãe lá na rede social. A gente vai falar um pouco hoje sobre a psicologia, sobre o que acontece na cabeça de uma mãe, sobre os pontos cegos que ela tem quando ela ainda está grávida. Afinal de contas, a nossa pergunta aqui hoje para a nossa querida convidada, que vocês já vão conhecer, é: dá para se preparar para ser mãe? Não para cuidar de um bebê, dá para se preparar para ser mãe? Para enfrentar a maternidade, né, porque Fê? o bebê é uma pessoa, você é outra. Vocês não são a mesma coisa. Ou seja, quem cuida de quem cuida do bebê. É possível se preparar, afinal de contas? Então, hoje, nosso bate-papo com a nossa querida convidada vai ser sobre isso. Vai ser quente, quentíssimo. É uma pergunta curiosíssima. A gente quer saber, né? Queremos saber. Bom, nós estamos com a Kátia Sanches, que tem 2 filhos, psicóloga perinatal e parental, ajuda gestantes a compreender suas emoções e conduz mães a se reencontrarem após a maternidade. Ensina e supervisiona e mentora também profissionais nessa área. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite. E fica super à vontade aí para falar de você, da sua história e começar a responder a nossa querida pergunta, né? Não é? Sim. Quem Obrigada, é você, meninas, afinal? Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo sobre esse tema super importante e que eu amo falar sobre isso, né? Então, vamos lá. É possível se preparar? Sim, é possível se preparar dentro do possível, né? Porque a gente não sabe o que essa mulher vai viver. Ela não sabe, os médicos não sabem, os profissionais que estão em torno não sabem exatamente o que vai acontecer quando esse bebê chegar. E muito menos as emoções que estarão envolvidas. Tanto dela, quanto do pai, quanto de toda a família que está em torno, né, dessa gestante. Perfeito. Por isso é importante o cuidado e o preparo. De que forma? Que ela possa, durante a gestação, conhecer a própria história de vida. Porque vai mudar muito, né? Nós que somos mães sabemos disso. Isso é muito forte. Muito. Já começa aí, muito forte. Quando o nosso filho nasce, a gente se torna, né, uma outra pessoa, ou a gente se descobre uma outra pessoa, percebe que muitas coisas em nós existiam e a gente nem sabia, ou descobre outras que passam a surgir. Então, a gente está se despedindo, né? Eu vejo que a gestação, ela é um momento de despedida da gente mesma. De uma também. versão diferente, antiga, né? Exato. Que tá Mas morrendo vocês acham ali. que é consciente essa despedida? Porque eu não Imagina. sei isso, não. De forma nenhuma. Não E até achava acredito que a gente tá lá dentro fazendo assim, não. Sabe? Porque acho que é uma vontade tão grande de viver aquilo, mas ao mesmo tempo ser aquela mulher, né? E só acho que quando a gente pare e passa aí pelo puerpério, que é um negócio, o bicho pega, né? Exatamente. E assim, quando a gente descobre a gravidez, no primeiro momento, vem aquele susto, né? Ambivalência. Se você queria e estava se planejando, vem aquele pensamento, mas será que era para ser agora? Nossa, eu devia ter esperado mais um pouquinho.
Para quem não estava preparando, então, Meu Deus. gente, aí muito mais emoções estão por vir. E conforme os dias vão passando e esse sentimento vai sendo acomodado e vai sendo... a gente vai aceitando, né, essa gravidez ou todas essas mudanças que estão por vir, começa a vir muito a nossa própria história de vida. Então, aí vem os relacionamentos com a mãe, com o pai... Como é que a sua mãe foi com você? Enfim, vem coisas que a gente tem consciência e outras coisas que a gente não tem consciência. Isso ainda na gravidez. Na gravidez, tudo na gravidez. Então, a gente começa a olhar... Em que momento, mais ou menos? Só pra eu puxar aqui na memória. Mais ou menos em que mês lá? Não, porque assim, não os 3 tem. primeiros a gente só vomita. Eu, pelo menos, só vomitei. Eu não conseguia, eu não tinha... Eu sentia que eu não tinha cérebro, eu tinha estômago só. Eu era feita Tudo só depende de cada mulher, porque como você está dizendo... Mas é, gente. Eu não lembro de nada. Não é? Só tô pensando no bebê, se vai dar certo. Eu só tô Nossa vomitando. Senhora, na primeira... eu só Então, as mulheres que passam mal não conseguem mesmo, né? Não trabalhar tá presente nada, ainda pra não isso, tá né? ainda. Mas tem outras que não, né? Eu, por exemplo, não sei o que é enjoo na gestação. Já não gosto Nas de minhas você, duas, tá? Te aviso. Nas minhas duas eu não tive, não sei o que é isso. Então, já começa muito antes. E outras pacientes também que eu acompanhei. Nas duas gestação? Nas Você não tem... duas. Ah, já não Nada. gosto de você dupla? Nada. Gente, Nas duas. olha, não é injusto. Mas assim, olha, cada um com seus problemas. Sim, Não outras tive esse, mas questões, tive né? outras questões, Exato, né? é nisso que eu me consolo. Então é assim, a gente se torna mãe. Algumas mães gostam muito de viver o período da gestação, outras não. Sim. Algumas adoram o período do puerpério, por mais difícil que tenha sido. Outras não. É Outras vão verdade, gostar do né? período da adolescência, que é Aliás, onde eu estou. Quem Outras não. aqui gostou da gestação? Amor. Nossa! Não posso nem dizer. Agora eu amei vocês duas, porque assim, encontrei minha tribo, né? Porque eu também não sei nem se eu não posso gostei. falar essa palavra forte, mas assim... Odiar? Acho que talvez não, Não. vai. Mas eu detestei sentir todas as etapas. sintomas, Só tem né? uma coisa que eu achei mágico. Mágico. Assim, eu me lembro da sensação quando aconteceu, principalmente no primeiro, que é o primeiro, né? Aham. Não, dos gêmeos também foi fantástico. Imagina, gente, uma Nossa, dança lá gêmeos, dentro. No meu começo, Deus. tá? Sim. Porque depois você quer... Enfim. Que é sentir o bebê mexendo. Mexendo. Nossa, aquilo, gente. Eu gostava- Me arrepio até hoje. Eu acho sensacional. Eu Sim. gostava dessa parte Do de sentir. do bebê mexendo. Só. Mas o que eu mais gostava era de pensar, meu Deus, que doido é saber que tem tem uma cabeça, tem 2 perninhas, tem 2... Gente, tem uma pessoa dentro de mim. É muito da hora. Eu gostava, Isso, eu gostava eu também. disso. Mas a sensação... E gostava de me olhar no espelho também, barriguda. Eu gostava. Eu não. Mas a sensação de estar grávida... Aham. Eu falava, meu Deus, que desapontamento, sabe? Assim, eu tinha uma Eu expectativa também. e que foi completamente negada, Ai, você assim, fica frustrada. linda, Não. iluminada. Gente, fiquei horrorosa. Gente, eu na tinha primeira gases. gestação. Olha só. Tinha gases. É que Horrorosa. coincidiu, né? Isso que vocês estão dizendo. E claro, eu tive muitas pacientes que também sentiram exatamente a mesma coisa. E outras não. Por exemplo, eu adorei estar grávida. Eu tinha um sonho, né? De ficar grávida, de ser mãe. Achava muito curioso isso que você está dizendo. Um ser ali se mexendo, né? Dentro de Um mim. ser humano. O que é isso? Mágico, Então, assim, para mim foi maravilhoso. Eu me achava linda. Na primeira gestação, mais. Na segunda, já fiquei com um pouco mais de desconforto, um pouco mais, acho que mais insegura. Na primeira, eu tava muito segura, né? Na primeira. É engraçado, né? Nossa. Olha como as coisas... E às vezes as pessoas acham que não, que na segunda gestação ou no segundo Por pós-parto... conhecer, Tudo né? pode ser... e nem sempre. Mas É depende de uma como você caixinha de tá, eu surpresas acho, né? O também. seu estado de emoção no momento. Porque eu tive duas gestações, 2 filhos muito pertinho, né? Um do outro. Um ano e duas pouquinho. gestação. de Qual que é a diferença, idade? né? A minha filha tem 16 e o meu filho vai completar 15 daqui a pouquinho. Nossa, então, assim, é 1 ano e 5 meses de diferença. Uau. Então, não deu pra curtir muito a Ou seja, segunda teve gêmeos. gestação. Praticamente. Praticamente. Porque Você já a minha tava com filha... fraldinha ali ainda, né? A minha filha tava com 10 meses quando eu descobri que tava grávida de novo. Meu Deus do Então, foi um susto.
E aí, não deu tempo de curtir muito bem a segunda gestação, porque era muito medo e insegurança. A pergunta que não quer calar. Você prevenia? A risada. Pois é. Não, né? Não, Aí eu não. falo pra você, todo mundo Porque que me conta amamentava, história, eu não susto. Aí eu falo, gente, depende. Você prevenia? Aí a pessoa fala, não, então não, né, gente? Não, porque o que acontece, né? A gente tem... Há 16 anos atrás, né? Nem se falava tanto nisso. Bom, você tá verdade. amamentando, você não vai engravidar. Fica tranquila. Eu já até fiz um reel sobre isso. Então, Eu falei, menina... Tá ruim, hein? E eu Dá também não ruim, sim. tinha, né? O meu ciclo não tinha voltado ainda. Aham. Outra coisa que dá normal, ruim. Olha exatamente. que coisa interessante, né? Então, eu não tinha uma super preocupação. E, gente, outra coisa, né? Pra você ter relação nesse período também é raro, não é? É verdade. Tanto E aí ele que, foi certeiro. Então, tanto que Era quando você, eu filha. descobri a gravidez e fiquei, nossa, mas será? Eu falava pro meu marido e tal, e ele falava, quando eu falei pra ele mesmo, ele falou, não, mas grávida como? Se a gente não faz nada. De quem? Eu conto isso. Aí já começa a dar assim, dano. a gente não faz nada. Como assim, né? Eu falo até hoje, né? Eu brinco com ele e falo, pois é, eu A gente não engravidei do faz Matheus, nada né? com frequência, mas a gente fez. Talvez uma, Exatamente. duas. Então, é isso, né? A gente é tudo muito... Existe uma expectativa de muitas coisas que a gente imagina que pode acontecer e tudo acontece muito diferente. Eu queria sim ter um outro filho, mas não era pra ser tão pertinho assim. Sim. Ó, você falou duas coisas que eu queria puxar, dois ganchos, dois fios aqui, né? Tá. Primeiro, aquela frase que eu adoro. Você acabou de falar expectativa. E agora, toda vez que eu escuto essa palavra, eu lembro da seguinte frase. A expectativa é a mãe da merda. Ah, tá. Não, achei Sim. que era outra frase. E quando a gente associar essa frase na maternidade, as pessoas falam, ai, você tá falando que ter filho é uma merda? Não, eu estou falando que a expectativa não cumprida dá merda. Sim. Então, seria muito importante que durante a gestação a gente fizesse um curso com você, Sim. um curso, enfim, sessões de terapia com você, para você dar uma situada na gente. Sim. Sabe? Porque quando a gente tá muito fora da... A gente espera que o parceiro vai virar príncipe, não vira. A gente espera que o filho vai ficar bem com a gente, porque nós somos a mãe, não fica. A gente espera que vai dormir, que nem o da Não, a vizinha, gente espera que a não gente dorme. vai amar estar grávida igual nas sessões de foto que a gente vê nas revistas. A mulher lá, Sim. sexy, de biquíni, olhando pra barriga dela, Pois é. gloriosa, né? Pois é. Minha pele saiu espinha, ficou oleosa. Pois eu é. fiquei inchada. Ou Ai, seja, gente, tudo ninguém vira merece. frustração. É. Né? Tudo vira frustração. E outro ponto que você trouxe que eu achei maravilhoso é falar sobre a individualidade, né? Sobre tratar cada caso, resgatando a história da pessoa. Sim. Por quê? Eu fui estudar um pouquinho psicanálise parental. Então, eu dei uma mergulhada Tá. em como funciona a parte, essa psicologia dos pais, né? Porque parental é pai e mãe, mas mais focado para mãe. Para entender um pouco de onde vinha a culpa e tudo mais. E quando chegou na hora da gente falar sobre grávidas, né? Porque o curso falava muito sobre a mãe depois de parida, né? Tá. Não falava muito sobre grávidas. E aí, em um determinado momento, a gente perguntou sobre isso e a nossa professora explicou. No caso, a Vera Iaconelli. Ela falou, gente, o grupo de grávidas, ele é muito distinto. Sim. Porque quando a gente fala em grávida, como você imagina? Quem você imagina? Você imagina uma mulher de 30 anos, 30 e poucos anos? Você imagina casada, né? Com um trabalho, né? Então, você vai definir a psicologia dessa pessoa. Mas e uma adolescente grávida? Nossa. E uma mulher de 20 e poucos que foi Uma mulher de estuprada? 45. Sim. Ou uma mulher de 45 Diferente. divorciada? Ou uma mulher trans? Ou seja, quem é a grávida? Né? Ou aquela que engravidou e não queria? Uhum. E está renegando o filho? Sim. Ou seja, definir um perfil para se traçar, prever comportamentos, é algo quase impossível para uma gestante. Sim. Então, por isso que não tem muitas páginas por aí falando sobre psicologia da gestante. Quando eu soube de você, eu falei, quero ela! Quero muito! Quem Sim. falou da Kátia para mim foi uma amiga minha que também é médica
e me falou, Fer, ela foi maravilhosa pra mim. Ela me Sim. deu essa situada que você tá falando. Eu falei, eu vou convidar pro podcast. Mas eu já tinha falado com você, né? Há um Sim, tempo atrás. É que eu sim. não tinha falado com ela ainda. Eu achei que vocês tinham se comunicado no Não, convite. eu conheço a Kátia Ela já tinha pela feito um Camila, convite há já. muito Olha tempo. isso, ou Falei, seja... segura aí Caraca. que a gente vai ainda te convidar, que a gente tava ajustando a furei a agenda, fila. né? Isso. Furei a fila. Era pra ser, né? Era pra ser. que Então, legal. eu achei maravilhoso você trazer esse ponto justamente por essa questão. Da gente falar sobre caso a caso na gestação. E quando você traz, né, essa questão de que a paciente que eu atendi, que era sua amiga, que eu dei uma situada no que pode acontecer, e aí me vem nesse momento, né, a questão da gente até reorganizar, né, essa fala, dizendo que não vamos... curso, né? Agora lembrei o que eu ia falar, que na verdade me perdi um pouco na fala aqui. Você falou, curso. É importante fazer um curso, uma terapia. Fala-se muito de curso para gestante. E é legal, né? O curso, desde que ela vá aprender algumas técnicas com os outros profissionais. Mas dentro do trabalho que eu faço, a gente não chama, né, de curso. Porque não dá para a gente ensinar nada nesse momento. A gente, de fato, vai promover que ela entenda aquilo que está acontecendo, porque se eu disser para uma grávida, e a gente diz, a gente tenta fazer uma psicoeducação, vou dizer para ela o que pode acontecer depois, mas é muito distante para elas. Então, eu participava, logo que eu comecei com esse trabalho, muito de rodas de conversa, rodas de gestantes, de preparação para o parto. E eu era uma convidada, uma profissional convidada, para falar um pouquinho sobre a psicologia do pós-parto, da amamentação. E eu trazia muitas questões para as gestantes. E, elas observavam, prestavam atenção, mas eu via que o interesse na minha fala não era tão grande como na fala do pediatra, na fala do obstetra, da doula. Então, algumas pessoas passaram por esse processo e lá no pós-parto, 15 dias, 20 dias do bebê, Toca o seu elas me telefone. ligavam, iam pro consultório Agora e chegavam eu sou dizendo importante. assim, e chegava dizendo assim, olha, confesso que naquele momento eu achava muito interessante o que você estava dizendo ali, mas eu estava preocupada com o que o médico estava dizendo, porque eu jamais achei que eu ia passar por aquelas situações que você estava contando ali. E quando meu bebê nasceu, já lá na maternidade, eu me lembrei muito de tudo aquilo que você me falou. E isso pra você acontece por quê? Porque a mãe acha que vai dar conta? Sim. Ou você acha que... Não passa no radar dela de Não. que talvez Isso. essas possibilidades iriam acontecer. por Ninguém isso, sabe? consegue. E por mais que a mulher tente imaginar aquilo que Mas vai é- acontecer mas com ela, ela não alcança Você não acha que é um pouco tudo desse isso. peito, assim, dessa expectativa Também. de Não ser, vem não, um eu vou ser a pouco- super mulher? Não vem um Também. pouco da história do... Não, o instinto dá conta. Uhum. Assim, não, todas nós nascemos pra ser mãe, preparadas pra ser mãe, e todo mundo é mãe. Então, assim, a turma dá conta. Porque eu, honestamente, tinha uma venda aqui do meu lado, assim, gente, porque eu nunca imaginei como Sim. era um pós-parto do jeito que ele foi. Aham. O puerpério como ele foi quando eu tava grávida. E eu não era desinformada da vida. Eu sempre gostei de estudar, mas assim, eu não tinha essa E informação. Eu ainda não assim foi muito diferente, né? Meu Deus, meu Deus. Então, assim, duas coisas, né? Ou a pessoa pensa que o mais importante é o bebê, Eu acho. Esse é um ponto. só Eu que se acho o bebê é o mais Que eu tô importante... pensando na minha história, eu acho que eu só pensava no meu filho. Eu também acho, Sem eu dúvida. também acho. E é por Tá isso... tudo bem comigo. É. Tá tudo bem, a gestação tá indo bem, eu tô bem, nananã, e aí... Sim, Você e não é por pensa no isso- emocional psicológico? Não. Passa pelo E é radar. por isso que a gestante, ela se preocupa com o enxoval do bebê, com a saúde Tudo. física do bebê. E não para pensar o quanto a saúde emocional dela vai impactar no parto e no pós-parto. É que ela acha que a saúde dela emocional tá bem obrigada. Exatamente. Tá bem obrigada. Não, eu tô bem, claro que eu tô bem. Eu até engravidei. Uhum. Eu tô super bem.
Eu Mas, quero, Fernanda, né? Só no caso de quem não quer, aí talvez a história é um pouco diferente, mas eu quero. Enfim. Sim, isso que você disse, né? Quer dizer, é porque ela tá preocupada com o bebê, é porque ela acha que ela vai dar conta, é porque existe um instinto que as pessoas falam, né? Que não existe, um instinto materno, Não que a hora existe. que nascer você vai dar conta. Nossa, Todas essas questões. maravilhosa. Adoro quem sabe e fala sobre isso. Vai variar muito de mulher para mulher essas questões, Sim. porque existem aquelas mulheres que estão super inseguras e que falam a gestação toda, eu não sei se vou dar conta. Aliás, eu acho que eu não vou dar conta, eu tô com muito medo. E às vezes dá tudo certo, Tem né? os dois lados, às vezes dá, mas às vezes também não dá. Então, aí é que tá, não tem como a gente definir ou dizer é isso, é aquilo ou aquilo outro. Quando você fala da Vera Iaconelli, ela foi minha professora, né? Amo a Vera. Maravilhosa. Eu passo maravilhosa. dias ouvindo ela. A pós-graduação que eu fiz em perinatalidade e parentalidade foi com ela. Ah, ela é linda. Fiz parte da primeira turma da Vera, adoro. Então, assim, é isso, né? Você não tem como dizer e definir nada nessa questão. Mas existe uma coisa que é para todas as mulheres, uma idealização. Uma idealização, as expectativas do que vai acontecer, todas têm. E isso está atrelado, a gente volta na questão da história de vida dela. A mulher que tem muito medo, que tem essa insegurança de que eu não vou dar conta, o que tem na história dela? O que a mãe dela passou quando ela estava? Porque eu digo assim, todas as grávidas, mesmo que seja do primeiro filho, já viveu um parto, que é o seu próprio. Uhum. Você participou desse parto junto com a sua mãe. Tá lá no inconsciente, Seja mas no parto participou. natural, ou seja pela cesárea. Você estava ali. Você vivenciou aquele momento que está impresso no corpo, Sim. na pele, né? Na memória. No inconsciente. sim. Exatamente, isso está ali. Então, vai mexer com tudo isso. E fora outras questões da ancestralidade, tudo aquilo que a gente carrega. Eu digo que a gente carrega não só, né, os nossos, no nosso corpo, né, no gene, não só os traços de cor de pele, cabelo, os olhos, não. A gente também carrega traumas, qualidades, defeitos, comportamentos, tudo dos nossos pais, bisavós, tataravós, enfim. Sim. E aí, na gestação, tudo isso começa a vir à tona de forma inconsciente. A gente precisa trabalhar isso. Uma questão importante. Quando a gestante tem um bom relacionamento com a mãe, a mulher, meio caminho andado. Quando ela tem um relacionamento ruim com a mãe, mora um perigo aí. Perigo de uma depressão pós-parto, um perigo de questões que vão vir, porque se ela não teve uma mãe adequada, ou ela acha que não foi adequada, ou teve um relacionamento difícil, ela vai ficar com medo desse relacionamento com o filho que está vindo. Ou ainda vai ficar obcecada por fazer uma experiência diferente. Olha Exato. como é complexo E analisar. aí vai entregar ela e mais um pouco, né? E aí Olha como é complexo você definir um padrão de psicologia para gestante. Sim. Se ela teve Acho uma que, na relação verdade, pra ruim com a qualquer mãe, com o pessoa, pai... né? Tem que olhar pra história, né? Não tem jeito. Não, mas que olhar. assim, quando você pensa numa pessoa ansiosa, você tem uma ideia de comportamento, de como Sim, funciona sim, a cabeça entendi. do ansioso. Sim. Da grávida, não. Aham. Não tem muitos um fatores, padrão. né? Tem muitos Tem fatores muitas coisas vão que moram influenciar. ali, né? Dentro da Exato. grávida mora toda uma família, né? Exato. Toda uma história É que isso. está ali nesse corpo junto com ela e junto com esse bebê que está vindo. E quando eu digo, se o relacionamento é bom, ótimo, né? Meio caminho andado, em partes também, porque aquela mulher que se dá tão bem com a mãe, que ela ainda tem aquela relação tão grudadinha, que aí você vê que ela ainda está no papel de filha, ela geralmente sofre muito no pós-parto. Já começa pela amamentação, né? Que a amamentação é uma relação do tornar-se mãe ali. Então, tem ali envolvido algumas questões que quando a gente vai ver, aquela mulher ainda está muito no comportamento Que de tipo? filha. Que tipo? Fale-me mais sobre isso. Eu tô ouvindo e prestando tipo atenção na de- minha história. Qual que é o Aham. tipo de consequência ou de sintoma que uma mulher... Que pode vir. quando ela tem muito apego com a mãe. Então, essa dificuldade de cuidar do bebê, ela precisa da mãe ali muito junto o tempo todo. Claro, todas nós Entendi. sentimos falta da mãe nesse momento. A gente quer um colinho É que tem da uma mãe. diferença da rede de apoio, uma referência desse grau que você tá falando. Porque essa Exato. rede de apoio, essa mãe já tem experiência. Ó, Ali a sua... Pra você ver, eu tive uma paciente, agora eu tô lembrando de um caso que a gente até tava falando Adoro antes. casos. Eu tive uma paciente que ela tinha um relacionamento tão grudado com a mãe que quando o bebê nasceu, a mãe foi aqui da cidade, né, da mesma cidade, a mãe foi morar com ela 6 meses. Jesus.
a casa dela para ajudá-la a cuidar do bebê. E aí ela saiu do quarto, foi lá pro outro quarto com a mãe e o bebê. E o marido ficou sozinho no quarto do casal por 6 meses. Que delícia. Né? Marido feliz, filho feliz. Afinal de contas, né? Ninguém Ai, tá meu feliz. marido tem que trabalhar no outro dia. Meu marido precisa ter uma noite inteira de sono. O marido também, né? O marido, bom, que cômodo, né? Que ficou para esse marido, ok. E a mãe ficou ali porque essa filha tinha essa dependência, né? Muito grande dessa mãe. Claro que depois desenrolou, né? Outros problemas no relacionamento e tudo mais. Porém, quando... Essa nesse paciente, momento... só pausa Tá. pra linkar. Essa paciente procurou por quê? Então, olha só, a filha estava com 2 anos de idade e ela estava com dificuldade no desmame. Ela queria desmamar e não conseguia Olha, fazer esse desmame. qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Exatamente. Porque ela ainda estava mamando na mãe. Sim. Ah, sim. Eu fiquei pensando. Ela ainda estava precisando. precisando. Sim. E, gente, zero depreciação nesse meu comentário, tá? Sim. Porque a gente faz isso inconscientemente. Sim. Eu fui uma puérpera que ainda mamava na minha mãe. Uhum. Só que o sintoma que apareceu em mim era uma altíssima necessidade de aprovação da minha mãe. Eu queria que ela dissesse pra mim que eu estava indo bem. Eu precisava dessa aprovação da minha mãe. Não tô E eu conseguindo sofri pensar. muito com isso, muito. Porque eu queria fazer e ela queria fazer também. E eu queria que ela me falasse, tá indo bem. E ela não falava, às vezes, ela fazia pra mim. Então, essa é uma questão, né? As avós... E aí é uma E é outra natural questão que a a gente avó trabalha. Uma outra questão que eu trabalho na gestação. É esse papel, não só da rede de apoio, como das avós. Elas tendem a querer fazer para a filha ou para o filho, né? No caso a nora, mas não é esse o caminho. Elas precisam entender que elas agora deixaram... Apoio. Elas deixaram de ser só a mãe, né? Para ser a avó. E nesse momento, elas precisam permitir que os filhos cuidem. Elas precisam elas precisam aprender, eu acho, a acumular a função. Sim. Quando eu falo acumular a função, é porque parece que quando nasce uma avó, morre uma mãe. Mas não. Não porque morre uma são mãe. papéis diferentes. Porque, por exemplo, né? a minha mãe E são se pessoas tornou... diferentes também. Mãe e a neto. minha mãe se tornou avó. Mas eu ainda preciso dela como mãe. Ou seja, a jornada da maternidade, ela é longa. Quando eu penso em eu ser avó, eu falo, caraca, eu sendo avó, eu ainda continuarei sendo mãe de Sim. Laura e de Theo. É longa. Só que o que acontece, geralmente? Os avós desconectam a percepção do filho, o olhar ao filho, e conectam na sua nova função de avô. Sim. E eu acho que isso é a chave para as maiores guerras entre família, muitas vezes, que acontecem. Sim. Eu me lembro de ter tido uma conversa, tanto com a minha mãe quanto com a minha sogra, e isso eu quero contar, porque eu já convivi com muitas mães também, e muitas grávidas, Sim. sabe? E elas, muitas vezes, vêm assim, me falando sobre muitas ansiedades que elas têm, e isso está completamente fora do radar. E eu falo, meninas, tenham uma conversa de boa com a sua sogra e com a sua mãe. Mas que tipo de conversa, Fê? Olha, que tal se vocês pedirem para que elas se lembrem que elas também já foram puérperas? Sim. Que tal se você pedir para elas contarem para você qual foi o sentimento que ela teve quando nasceu Fê, o mas bebê? será que elas tinham essa consciência? Então, Na verdade- tem e não tem. E aí eu vou te falar até porque, dentro do trabalho que eu faço, não só individual como em grupo, eu chamo a avó. E quando a gente faz os grupos, é dividido o grupo. Vai no mesmo dia as gestantes e as avós. As gestantes vão conversar sobre o que é ser mãe, sobre, enfim, os sentimentos delas. E as avós vão conversar sobre como foi na época delas. Sim. Ser mãe, como é que tá sendo agora. E aí, essa pergunta que você fez, algumas têm um pouquinho de consciência e outras não têm. A menor, até porque a época era muito diferente. Imagina, a minha Então, elas mãe, têm quando dificuldade conversa... de trazer. Ó, por exemplo, a minha mãe, quando conversa de amamentação. Gente, esquece. Na conversa da minha mãe é assim, sim, é difícil, dói mesmo, você tem que insistir, e é isso, vai dar tudo certo. Era Enfim. isso que minha mãe falava pra mim. Mas eu não acho que... Você não...
ela tem razão, mas assim, não é assim que funciona. Não foi tão rápido, não foi assim o processo que ela viveu, Não, na mas verdade. eu lembro que minha mãe Ela não falava vai- assim, ó, pra mim, deu tudo certo, graças a Deus, né? Dos dois, mas foi sofrido como todo mundo, né? Aham. Mas doía, eu não queria, eu queria insistir, mas aí às vezes eu falava, não, vai doer muito. Aí ela falou, não, você tem que insistir, vai rachar mesmo, vai sair sangue, é assim. Eu falava, não, eu ficava pensando, gente, como assim? Tudo bem, eu entendo, é o processo, mas tá doendo. Eu chorava na da Luana, né, no começo, assim, porque realmente Cheguei a vomitar. dói demais. Eu não Sim. cheguei, acho que é tão grave quanto eu escuto de casos, né? Que cai o bico, não sei o quê. Não, mas pensa, se eu tivesse complicações, Sim. se eu tivesse essa referência dela, e que óbvio, ela não fez por mal. É o que ela viveu. Sim. Então o que eu percebo sim. Elas têm todo um apoio, eu não tive problema nenhum. Minha mãe, a gente tem uma relação maravilhosa. Se eu também sentir desconfortável, eu falo. A gente tem essas ponderações. Mas eu lembro que ela falava e eu fico imaginando, porque depois eu escutei vários casos de mães que sofreram muito, muito mais por períodos Sim, longos. sim. Que se ela viesse com uma orientação dessa, o que eu ia pensar? Puta, eu sou uma bosta de mãe. Ela tá falando que é só insistir. Com certeza, dependendo do nível, a mulher tem vontade de desistir. E se ela desiste, pelo olhar da mãe, Sim. você não serve, você é uma fraca, você, né? Fica isso, porque eu ficava também preocupada. Preocupada com a Será que eu vou aprovação. conseguir? Né? Porque ela tá falando que é normal, eu preciso conseguir esse negócio, né? Então é complicado. Mas quando eu tô sugerindo essa conversa, eu não estou buscando afinidade entre a avó e a mãe. Porque eu estaria buscando afinidade se eu estivesse esperando que ela me contasse que foi difícil, que ela chorou igual, eu tô pensando que vai ser comigo. Eu não tô buscando afinidade. Sim. Eu tô buscando despertar, começar ali uma faísca de empatia. Exato, é isso mesmo. É uma empatia. Então, eu só quero lembrar a minha mãe e a minha sogra que um dia elas também não souberam tudo Um dia sobre a foi difícil. maternidade. Isso. E que esse sentimento angustia qualquer um em qualquer era da humanidade. Sim. Então, assim, quando eu tive essa conversa, eu falei isso para elas, eu ouvi a história delas de coração aberto para eu também saber o que aconteceu na vida delas quando elas pariram. Ah, sim, entendi, Fê. Entendi. Entendeu? Entendi. E pedir pra Perfeito. elas uma coisa. Sim. Eu queria pedir pra vocês que no meio daquele amor maluco que vocês vão sentir, vocês não se esqueçam que do lado de cá tem uma mulher que tá insegura, dando o seu melhor, sem dormir, com os hormônios abalados Sim. e pedindo pelo amor de Deus que ninguém a julgue. E é exatamente isso que a gente trabalha na gestação, quando a gente chama a rede de apoio e as avós. Exato. O cuidado é com a mãe. Vocês precisam cuidar da mãe nesse momento. Porque depois E que nasce, e não a adianta sogra, pegar uma mãe ferrada É. e jogar o filho e falar, faça bem feito. Não vai fazer. E a sogra precisa cuidar do filho. Não é do bebê e nem da nora, é do filho. Porque Nossa. a mulher, ela precisa desse apoio do pai. O pai, nesse momento, né, inicial, ele é fundamental porque ele é o apoiador dessa relação da mãe e do bebê. Se ele não consegue se aproximar, porque existe, né, eu não tenho papel aqui. É o bebê e a mulher grudado no peito o tempo todo. Ele A que gente pensa. trabalha isso com ele também, porque ele também vai pro processo, para que ele ouça isso. Olha, ela tá amamentando, abraça os dois, fica do ladinho, fica ali esperando. Você tem sim um papel muito importante ali. Só que se ele precisar apoiar a mãe, porque tá sendo difícil para ela aquele momento, para ele também tá sendo difícil. Claro. Eu digo que a gente fala muito sobre as dificuldades da mulher, porque a sobrecarga é nossa, é no nosso corpo que acontece as coisas, mas para o homem também é difícil, porque ele também deixa de ser só filho para ser pai também. Essa grande transformação interna que está acontecendo com a mulher também está acontecendo com ele. A diferença é que ele não fala. Exato, Ele ele não chora. fala e as coisas não E não acontecem aconteceram, fisicamente no corpo essa dele. transformação, né? Então, para ele é tudo muito, né, impactante quando o bebê chega. Ele começa a viver muitas emoções. Aí é que ele começa a vir à tona toda a história de vida dele, essa história familiar, o relacionamento com a mãe, com o pai, se foi adequado, se não foi, como é que ele foi recebido nesse mundo. Então, tudo isso começa a passar de forma inconsciente, ou às vezes consciente, na cabeça dele. E ele também fica muito frágil. Agora, como ele vai apoiar essa mulher se ninguém Sim. está apoiando ele? Então, a
mãe dele precisa apoiar ele, cuidar dele. Para que ele cuide da mulher dele, para que a mulher consiga cuidar do bebê. Isso, sabia? Então vamos organizar aqui, ó. Vamos lá. Então, a função da avó paterna é cuidar do filho dela nesse processo de transformação. Sim. Claro que, eventualmente, ela também vai cuidar do bebê. Sim, ela pode muito bem apoiar, acolher, né? Sim. acolher a mãe também, Sim. em especial se a mãe não tem uma mãe. Sim. Né? E o papel da avó materna seria muito mais estar próxima da filha, ser esse ponto ver o que a filha precisa, né? Se a filha pedir ou precisa dos cuidados com o bebê, ótimo. Se não, ela cuida da filha e pergunta o que a filha precisa. Inclusive, eu tô aqui pensando, né? Teoricamente, a minha sogra deveria ter chamado o filho dela, no caso, o meu marido, e dito pra ele, olha, o seu pai foi assim, assim, assado. O que eu esperava? Que fosse assim, assim, assado. O que uma mulher com um bebê recém-nascido precisa? Disso, disso e disso. E faz todo sentido agora que você tá falando. E faz uma diferença. Porque quando a mulher que acabou de parir vai falar pro marido que ela quer que ele faça isso ou aquilo, o que ele faz? Bico, muitas vezes. Sim. Ou quando sai aquela frase meio atravessada, aquele pedido ou aquele estouro absurdo, desproporcional, sabe? Gera intriga entre o casal. Claro. Mas será que se fosse a mãe dele, não teria recebido de uma forma melhor? Eu sou mãe de menino. Eu tô só pensando, aqui, você vai falando e a gente vai pensando na nossa história. Minha sogra esteve super presente. Tanto minha mãe quanto minha sogra revisaram, né? Nas 2 gestações. Principalmente dos gêmeos, né? Foi puxado. Mas, de fato, eu tô lembrando, assim, ninguém, absolutamente ninguém se preocupou com ele. E sugou tudo, né? Principalmente dos gêmeos, assim, toda a demanda, porque aí ele tinha que cuidar também da Luana, levar pra escola, aquela coisa toda. E eu tô pensando, né? Eu acho que nem passa pela cabeça da... É cultural isso, né? É olhar tudo pra criança, pra mãe. E, tipo, por que eu vou olhar pro pai? O pai, aconteceu alguma coisa com você? Tá vivo? Pariu? Não, né? Mas, de fato... E o homem fica, assim... Posso falar um cu. O homem fica um cu também. Fica estranho. Fica, assim, ao mesmo tempo que ele tá presente, tá amoroso, de repente ele tá distante. E eu acho que deve acontecer isso que você tá falando. Tô imaginando e lembrando, né? Deve ser uma confusão. Vou até te contar um outro caso agora. Olha uma história. Conte. Eu fazia grupo de pais, né, no meu consultório. Não só de mães, de pais homens. Então, durante 2 anos, tinha os pais que iam pra gente conversar e discutir sobre a paternidade. Abrir um espaço para que eles pudessem falar como é que eles se sentem, como é que eles sentem a esposa dentro de casa. Enfim, foi riquíssimo, porque uma coisa é a gente ler a teoria, você estudar, outra coisa é você estar ali na prática ouvindo. Então, isso foi fantástico para mim, essa experiência, até para poder trabalhar outras questões com a mulher e trabalhar outras questões, inclusive, né, na gestação, de ouvi-los. Em um determinado encontro, um pai estava comentando sobre o momento em que o filho nasceu. E aí ele disse assim, eu estava lá na maternidade, todo mundo chegava e perguntava, e aí? E o bebê? E ela? Tá bem? Como é que estão as coisas? Todo mundo doido para ver o bebê, todo mundo perguntando sobre os dois e ninguém perguntou para mim, como você está? Ninguém me deu um abraço, eu só queria um abraço naquele momento. E ninguém me deu. Ai, foi tão bonito, gente, foi emocionante. Porque olha só, nesse momento, um outro pai do grupo levantou nessa hora e falou pra ele, agora eu vou te dar um abraço. Ah, que lindo. Gente, foi lindo. Não, foi e é linda a esse cena. pai emocionalmente abalado que vira um apoio manco pra mãe, né? Sim. Pra grávida. Um marido estranho, né? Porque aí a gente não é só o pai, a gente reconhece um marido estranho. E a expectativa da mãe tá onde? Lá em cima. E qual que é a realidade? E aí você vê como é difícil a gente falar do período da gestação? A gente está sempre falando lá do depois. Do bebê, do depois. Então, o que precisa ser trabalhado e aí pontuar rapidinho na gestação? A gente precisa trabalhar com a mulher o parto e as emoções, porque também existe aquela questão, né? Ainda de que o tipo de parto pode trazer o vínculo, então, eu quero parto normal, porque eu vou estar trabalhando nesse parto, meu filho vai sentir, meu filho também vai fazer um trabalho, é melhor para o nosso vínculo. Não, tipo de parto não garante vínculo.
O que vai garantir é a forma que você vai cuidar. Perfeito. Então, já desmistificar isso e cada mulher vai ter o parto que ela tiver vontade de ter. Nossa, Ok, isso tá tudo tira bem. toneladas de exato. tira peso. toneladas de peso da costa das mulheres. A gente precisa trabalhar para que ela sinta-se preparada para... um outro caso. Durante um pré-natal psicológico, a mãe dizia, eu quero parto normal. Não consigo me imaginar tendo uma cesárea, porque eu não quero uma cesárea de jeito nenhum. Aí me acendeu uma luzinha, né? O que aconteceu? Foi uma cesárea. Ela acabou de chegar em casa. No 3º dia, ela me chamou. Eu comecei o atendimento domiciliar. Começou uma série de questões e que se o atendimento não fosse, né, feito nesse momento para a gente trabalhar as questões que vieram, talvez ela pudesse ter desenvolvido uma depressão pós-parto ali, porque foi traumático para ela, né? Ai, mas ela participou do pré-natal psicológico. Sim, ela participou. O pré-natal psicológico, que é o trabalho que eu faço e que outras psicólogas perinatais fazem, não garante nada. Lógico. Mas o que a gente garante? Que a mulher vai desenvolver recursos e ela vai estar mais fortalecida para lidar com tudo que vem depois. Inclusive sabendo o que procurar, quem procurar e em que momento. Perfeito. Porque a gente vai trabalhar o parto e as emoções, a gente vai trabalhar a questão do trabalho, né, da doula. Muitas vezes o marido não quer, não aceita, acha que não tem necessidade. Então, nesse encontro, ele vem junto para poder trabalhar essa questão. A gente trabalha, tem uma profissional que vai falar sobre os direitos da gestante, uma advogada. Então, você tem que informar a mulher sobre os direitos que ela tem como gestante, depois na amamentação. A alimentação, né? A gente precisa trabalhar com ela, as emoções ali, a alimentação. E também como é que vai ser depois. Quem vai preparar essa alimentação? Se é ela, se não é, ou vai comprar, ou quem que vai vir. Já deixar isso combinado com o marido, porque depois o marido não vai dar conta e ela também não vai dar conta de pensar nisso depois. Então, a gente já tem que informá-la e trabalhar essas questões com ela. A avosidade e a rede de apoio, que a gente já falou. Construção de pai e mãe. Como se constrói essas duas funções? Eles precisam olhar daí para o modelo que eles tiveram, o que eles querem, o que eles não querem, conversar sobre isso. Vai ser uma junção. Vai vir muitos conflitos entre a família. Decisões, por quê? Porque né? cada um vem de um local diferente, de uma cultura, de uma onde criação as coisas diferente. funcionaram de formas Exato. diferentes, né? E quando esse bebê chega, existe uma mudança na configuração familiar. De todo mundo muda de papel. Todo mundo acumula funções. Essa é. Exatamente. E nasce um papel novo. Então, a mulher se tornou mãe, tá lidando com emoções que ela não imaginava. A avó se tornou, então, principalmente do primeiro, mas ainda que não seja do primeiro, é a avó daquele neto, vieram emoções. Se é um primo, se é o tio, a tia, todo mundo está tendo emoções naquele momento que ninguém sabe quais são. Imagina tudo isso junto e misturado nessa família. A mulher pode esperar que vai ser apoiada por algumas pessoas e não ser. Nunca imaginava que outras iriam apoiar e justamente essas outras que vão apoiar. Então, ninguém sabe. Depois a gente precisa trabalhar o adoecimento psíquico. O que é adoecer? O que é os sentimentos de depressão, de baby blues, né? Tristeza puerperal, o que é normal, o que não é. Até que momento tá tudo bem, até que momento eu preciso de ajuda. E eu vou, inclusive, dizer que a gente se preocupa muito na gestação com os primeiros meses do bebê. E uma das coisas que eu mais vejo hoje é a mulher vivendo uma fase de reatividade no final do primeiro ano do bebê. Que é quando essa montanha-russa já subiu e já desceu 180 vezes. Sim. E a mulher começa a ficar assim, ó. Sim. Ela vai... Eu tô com um vídeo pronto para soltar sobre isso, porque me tocou profundamente um depoimento que eu recebi. Que é a pessoa... Sabe aquele momento que você fica meio que no automático? Você tá lavando uma louça no automático, mas você não tá ali. Você tá brincando com seu filho, dando banho nele, Mas ele você tá não falando, tá ali. mas você não tá ali. Sei muito bem. O seu marido tá falando com você e você tá assim, balançando a cabeça, mas você não tá ali. E isso nada mais é do que um vazio imenso de si mesma. Sim. Muito. E isso não acontece nos 3 primeiros meses, Não. mas acontece ainda no primeiro ano do bebê. E a gente tá ali ainda tão embriagada pelo amor,
pela insegurança, que a gente não percebe isso. Fica cega. E isso acaba desencadeando num caso de depressão e divórcio. Então, é maravilhoso. Porque aí acho que o problema tá no casamento. E, na verdade, é o que eu sempre falo. Hoje eu tava falando no Instagram, uns dias difíceis, né? Férias. Nossa. Aí, que não acaba... Ou férias mais longa, né? E aí eu falo que quando a gente tá nesse vucu-vucu, a sensação é que o problema é o filho. Sim. Mas ele me sufoca. Eu brinco, né? Às vezes com as crianças Ou que que o problema é o marido. Que o problema é o marido. E não é. Não é. Eu falo que cada um tem que ter o seu espaço. Cada um tem que ter... E esse espaço, e cada vez isso, pra mim, durante a maternidade, foi ficando claro. Sim. E eu consigo reconhecer que tá faltando. Se eu começo a sentir esse desespero, porque começa a bater um desespero de... Pelo amor de Deus, some todo mundo. A sensação é tipo, some todo mundo daqui. Sim, sim. E esse some todo mundo daqui é esse vazio de si. Que é tudo tomando conta de você e você não existe. E isso é horrível, é desesperador. Olha como é interessante. Esse estado que a mulher entra, me corrija se eu estiver errado. Quando ela fica assim, meio que com o olhar distante ou parcialmente presente... Na verdade, é uma forma do cérebro dela reclamar um espaço onde só ela está. Claro. E é muito interessante, Fernanda, isso que você está trazendo, porque o que ao longo desses anos de experiência, que eu estou quase 10 anos me dedicando só a esse trabalho com mães, né, no consultório. E aí, durante todo esse tempo, eu fui percebendo que a maior parte das mães que me procuram no consultório é em torno de 1 ano, 1 ano e meio. E, de fato, completamente nesse vazio. Ou é a questão do marido, ou é a questão dela com o trabalho, com uma vida profissional, ou é a relação dela com o filho. Enfim, ela sempre vem com uma queixa, que, na verdade, existem milhões de queixas. Tudo e quando tá a ruim. gente vai ver, é aquela mulher que realmente passou esse puerpério, assim... Como é que eu posso dizer? Atropelada. Atropelada, acho que a palavra é essa. Derrotada, Atropelada. totalmente. Deu conta de tudo, achou que deu conta de tudo. Só esqueceu dela. Exatamente. Só Não deu pequeno tudo detalhe. certo e foi... Blá, blá, blá. Aí, quando chega nesse momento, alguma coisa acontece. Eu costumo dizer que a crise, né, do puerpério, ela vem, tem um preço aí a se pagar... Em algum momento, ou essa crise vem nela, ou vem no filho, ou é interna, ou é externa. De alguma forma vem, porque o nosso amadurecimento enquanto mãe vem aí. E foi daí que eu desenvolvi o meu programa que se chama Reencontro. Por isso, ajudar as mulheres a se reencontrar após a maternidade. Porque tem todo um trabalho a ser feito para isso. Kátia, antes da gente... Deixa eu só te fazer uma pergunta... Mas eu vou segurar essa pergunta. Sim. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu tô aqui concentrada no Que eu quero fazer uma pergunta sobre isso, Tá. ligando esse assunto, mas numa outra fase. Sim. Que eu quero saber. Vamos, e hoje para falar então dos nossos patrocinadores, eu queria fazer uma coisa diferente. Bora. Eu quero pedir, hoje a gente tem um patrocinador muito especial, que é a Verde Natural, que é uma empresa de produtos de 100% naturais. Então elas desenvolvem vários produtos cosméticos para as crianças, mas todos à base de óleos essenciais, sem parabenos. Que bacana. Você conhece, E- Kátia? Não. Nossa, é maravilhoso, assim. Inclusive, devia estar na sua indicação para as gestantes. legal. Porque uma das me primeiras informar. aspirações das mães é o sono do bebê. Aham. Aliás, não é o sono do bebê, é o sono dela. Se ele vai dormir ou não, não sei, mas eu Mas quero. eu gostaria de dormir. E eu conheci a Verde Natural através de um kit de sono. Um kit que é relaxante à base de óleo essencial. Que eu tenho vídeos de pediatras aprovando. Enfim, é muito legal esse kit. E para quem estiver nos assistindo até esse momento, 50 minutos de podcast, essa turma... Fortaleza. Eu quero Como pedir passa rápido. para colocar o arroba das redes sociais, enfim, no comentário, porque a gente vai sortear e vamos postar nas nossas redes sociais esse sorteio, um kit da Verde Natural para vocês testarem em casa e terem Gente, participem. dormirem com os anjinhos. Assim, Mesmo que tiver
grandinho, dá pra usar, né, Fê? Dá, porque assim, a gente vai fazer um kit, então não necessariamente vai ser só os produtos Pros bebês eles e têm tudo uma mais. linha completa, eles têm pasta de dente, sem parabeno, tem shampoo, condicionador, leave-ins, enfim, verde natural, você sabe que eu te amo e agora mais mamães vão te amar também. Temos também a Onodera, nossa patrocinadora amada, que cuida de nós, nos relaxa, trabalha nosso corpite, pós-parto, que também é outra neura, é outro ponto cego que a mulher engole, né? Ela engole depois, porque ela tá tão ocupada com o bebê que ela engole a questão da autoimagem e acredita que vai passar. Que acreditar não vai passar, né? Vai fazer melhorar, mas não melhora. Então, quem melhora? Fosse, assim. Quem melhora nosso corpo pós-parto, gente, é a Onodera, tá? Não se deixem enganar. Sim. O que melhora é exercício, é autocuidado. O que melhora? O que faz uma mãe descansar? É tentar dormir? Não. Muitas vezes é sair do ambiente onde ela tá para fazer uma massagem. Isso. Invistam nisso, pelo amor de Deus, gente. Quem cuida da mãe? Preencher. A gente precisa Se preencher, né? recarregar, Precisa. se preencher. Exato. Eu falo que tem 2 momentos que eu não consigo pensar em nada. Em absolutamente nada. E são só esses 2, eu juro. Quando eu tô nadando ou quando eu tô fazendo uma massagem lá na ONU. Eu amo, gente. Eu falo que é meu Ono Day. Eu sou uma Onodete e tenho o Ono Day lá na Onodera. Sou demais. Enfim, porque realmente é um momento que eu preciso calar minha boca interna, sabe? Sim. Então, Onodera, obrigada mais uma vez, queridos. E nosso terceiro patrocinador. Gente, aqui, ó, com o QR Code, vocês conseguem entrar em contato direto lá com o WhatsApp deles para agendar uma avaliação. Vocês têm um voucher de desconto falando que tá assistindo a gente aqui no podcast. Então, aproveitem, tá bom? E o nosso terceiro patrocinador, a Vacivita, em Dayatuba, que é quem cuida da vacinação das nossas crianças. A gente sabe que nem todas as vacinas estão disponíveis no SUS, então a Vacivita é a nossa parceira, quem a gente escolheu. Inclusive, já vou te avisar que vai ter uma vacinação, vai ter uma campanha de vacinação de adultos. E o Renan, que é o dono da Vacivita, já falou que vai mandar uma turma para vacinar a gente aqui. Ah, é? Aqui, eu falei, cara, não vai dar tempo. Ele falou, pois eu mando lá no estúdio pra você. Mas você vai vacinar. Eu falei, então pode mandar. A gente faz um ao vivo daquele, não dói nada, gente, eu choro, hein? Eu já conto que tem uma criança interior. Eu tenho um trauma aqui pra tratar. Mas, enfim, pra dizer que a Vacivita cuida dos nossos filhos, mas também vai cuidar da gente, tá, gente? Então, obrigada a vocês 3 por fazer isso aqui acontecer. Obrigada. Tá? Então, pronto, devolvi. Depois desse susto que você me deu. Tava conectada, desculpa, acabei com o seu flow, né? Acabou com o meu flow. A gente estava falando desse momento que você falou que atende a mulher de 1 ano, né? Com o bebê, de 1 ano e pouco. É que chegam muitas mães nesse momento. No consultório. Sim. Lembro exatamente como foi pra mim. Realmente, acho que é o tempo de validade, assim, que a gente tem. É o pico, que a gente se dá conta que ferrou, eu não existo, né? E aí começa a vir... E não tô feliz com não tô isso. feliz, óbvio, não tem como tá feliz, né? Aí você começa a vir sintomas, tudo tá ruim, marido tá ruim e tal. Mas você recebe após... É normal, é comum você receber após? Tem mãe com 5, 10... E como que é a característica? É parecido? Volta a ser? Porque tem mulheres que... demoram pra voltar à vida dela, né? Ela não voltou a trabalhar, ela não voltou nem a ter a relação que ela tinha com o marido de sair pra jantar. Então, você tem casos assim? Sim, tenho casos de mães que vão pro consultório com 2 anos e nunca saíram com o marido sozinha. Com 2 anos, porque não consegue deixar o 2 filho... anos, você fala 2 anos do 2 filho? 2 anos de idade, a criança. Tá. Não consegue deixar a criança... seja com a avó, seja assim. com ninguém, não consegue. Na primeira. Então, eu recebo. E aí, nesse momento, começa a trazer super problemas na relação, né? Mas eu digo assim, um filho de 10 anos, você recebe uma mulher que tá com um não filho de 10? Não é comum isso acontecer. Não. Geralmente são nos primeiros anos e vai até 3, 4. É o que acontece mais. Quer dizer, o mais comum é em torno de 1 ano e 1 ano e meio, que é grande parte, vem nesse período. Mas, depois que eu coloquei esse programa do reencontro, que até fiz presencial aqui com a Camila, inclusive, que é como se reencontrar após a maternidade. Fiz 2 edições. Foi presencial, não foi? Foi presencial. Eu lembro da divulgação dela. Depois a gente também fez no virtual. E nessa jornada surgiram mães com filhos de 7, de 10. É isso e elas que eu queria aproveitaram muito, elas foram fazer, enfim, um
curiosidade, né? De forma inconsciente, Aquela elas história, uma foram curiosidade, levadas. eu tô ótima, eu tô ótima. Eu também. Elas foram levadas de uma forma, né, ali tranquila, mas deixa eu ver o que é isso, né? Quero estar no meio de outras mães, gostei dos temas, vou experimentar. E aí elas descobriram muitas coisas sobre tudo que elas viveram e elas nunca olharam para isso. Ficou guardado lá, né? Ficou guardado. Mas é a minoria, Tá. tá? É a minoria. Então, Ponto aqui, só pra não esquecer. Eu tô com um vídeo, e eu vou sempre fazer referências a esses vídeos, porque são os que estão mais pipocando e que me indicam que temos um problema ali. Sim. Eu tô com um vídeo com 2.400.000 views em menos de 15 dias. Olha. Então, Essa mulher pipoca. esse tema tá quente. Eu tô pipocando mesmo. Tá De pipocando, ontem né, pra amiga? hoje eu ganhei 2.000 seguidores, gente. Ô, Glória, eu vi um Glória. Amiga, compartilha aí. Tô brincando. Ó, vou te Divide falar, um pouquinho. Divide um pouquinho. Garotas, ó, tô amando. Thank you. Esse vídeo tem 6 segundos e eu simplesmente colei uma mensagem escrita à mão no post escrito: você precisa ter uma vida além do seu filho. E muitas mães, assim, a maioria das mães falou: putz, realmente, nossa, como eu preciso. Mas tiveram outras mães que disseram: mas como? Eu não consigo sair de casa, meu filho, eu sou mãe solo. Não consegue ver essa Como? possibilidade. Aí, o que eu quero perguntar para você? Na sua opinião, esse reencontro, ele tem a ver com a mulher ter uma vida externa? Essa vida além do filho é uma vida externa? Ou ela simplesmente se considerar na sua agenda todos os dias de alguma forma? Ou se não for todos os dias, semanalmente? O reencontro, para mim, ele está nessa integração entre a mãe e a mulher. Perfeito. Esse é o reencontro. Não tem a ver com carreira, não tem a ver com nada. Com nenhuma área específica da vida Eu dela. consigo, traz eu consigo me reencontrar dentro de casa? Então, Se eu não tenho rede de apoio, meu filho ela chora tá- o dia inteiro. Você entendeu? Eu sou uma mãe atípica, meu filho, assim, requer a minha atenção, eu vivo de terapias. Eu consigo me reencontrar com a mulher que eu era, de alguma forma, se ela não de for casa? fazer outras coisas, você disse se ela não for Não, trabalhar, não, se ela não tiver se- outras atividades para além disso. Sim, porque eu entendo que ela pode ler um livro quando ela tiver um tempo, eu Sim. entendo que ela pode... Eu tô entendendo o que você tá falando. Se ela não tem rede de apoio, não tem possibilidade de explorar as coisas que talvez ela goste e também queira, ainda naquele momento fora. Que talvez ela tenha que muito adaptar na vida Sim. dentro de casa. Sim. Eu acho que é possível. Sim, mas... é possível, mas sozinha que eu quero dizer, sem uma ajuda profissional, vai ser muito difícil. Também acho. Ela vai precisar de uma ajuda profissional, especialmente essa mulher, porque quando a mulher tem outras coisas para além do filho, e isso não necessariamente, eu falo que as mães precisam ter algo para além do filho. Então, pode ser atividade física, pode Sempre, ser o gente. artesanato que ela sempre gostou, pode ser um curso que ela queria fazer, pode ser o trabalho, Uma pode leitura, ser N né? coisas, Sim, pode perfeito. ser a saída com as amigas, né? Todos os dias, um momento que ela tem ali de roda, de café. Ok, né? Isso vai ser um pouco mais fácil dela atingir isso, porque ela tem outra coisa. Agora, a mãe que não tem, ela necessariamente vai precisar de uma ajuda profissional, porque ela vai ficar enfiada ali, Naquele ambiente, papel, né? naquele ambiente, ela não vai conseguir ver Faz sentido. saída. E eu acho que esse é um ponto muito importante pra gente alertar na gravidez. Na Sim. gravidez. Sim. Porque assim, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder se incluir. Porque sim, 90% vai ser do filho. Mas tem 10% ali que ela pode escolher entre se dedicar somente à casa, por exemplo, a manter a casa em ordem, a manter a pia limpa, ou ela pode dedicar 2% para ela. Ou ela pode... Porque, por exemplo, eu sempre falo assim, o que vai acontecer com a louça se você não lavar ela hoje? Vai ficar fedendo. Difícil, né? No Não, primeiro hoje- filho é difícil para muitas. Sim, mas é por isso que a gente tem que falar sobre isso. Porque parece bobo, mas não é. Não, hoje, não é. se você não lavar a louça hoje, a louça vai sentir alguma coisa? A casa vai ficar fedendo? Não. Alguém vai falar que você é uma péssima dona de casa, que relaxa? Não. Não vai ter impacto. Agora, por que eu deixaria de lavar uma louça hoje? Porque eu quero incluir um Netflix. Ao invés de eu lavar a louça. Tá. Não, eu quero incluir 20 agachamentos. A cara de felicidade da Fernanda. Ela fez assim, eu quero incluir 20 agachamentos. 20 agachamentos. Netflix Mandei, é Netflix. Eu tô só sacando aqui. Netflix, agachamento. Eu quero Né? muito. Eu quero...
Esse é meu ponto, Aham. sabe? Porque assim, gente, tempo tem. É o que a gente faz com São o as tempo. escolhas, né? E a mãe que está falando aqui é a mãe de um menino danado, safado, terrorista. Nem me fala. São as escolhas. E assim, é interessante, né, quando você trouxe, né? Tudo começou na frase que você colocou e teve, enfim, muitas visualizações aí. Não nessa proporção, até porque tem, né, muito menos seguidores, mas uma que eu coloquei que também deu, assim, um super boom foi: amar o filho é diferente de gostar de ser mãe. Uhum. Você não precisa gostar de ser mãe. Mas você vai amar seu filho. E as pessoas misturam muito isso, né? Então, nesse momento, o que acontece? A mulher, de 1 a 3 meses, de fato, talvez ela tenha necessariamente que deixar tudo em função Sim. do filho. Ela vai viver para ele naquele momento por conta dos ajustes, dessa dependência, amamentação, mas tem prazo de validade. Esse viver só para o filho, abrir mão de tudo pelo filho, tem prazo de validade, né? Tudo bem, cada mulher vai encontrar o seu, né? Não tem ali uma... Né? A gente Uma não tabela, define, né, pra não tem gente uma seguir. tabela, cada uma vai encontrar. Mas elas precisam saber que esse resgate delas precisa acontecer, que essa reconstrução do casal vai precisar acontecer. E tudo isso é trabalhado lá na gestação. Quando eu estava citando os temas, ser mãe, ser pai, o que é, como é que era antigamente, como é que é hoje, como é que vocês querem que seja, porque é uma coisa que o casal não fala durante a gestação. Eles não conversam. fala. E quando o pai vai e a gente tem um encontro ali, os pais, as mães, né, numa rodinha, e depois, ok, vamos contar o que foi que aconteceu nesse bate-papo. É muito interessante o retorno depois que elas trazem, que foi para casa e eles passaram a conversar muito sobre as questões. O que você espera, como que você espera que o seu marido seja, né? Que pai é esse que você espera dele? E você espera que a sua mulher seja, né? Que tipo de mãe é essa que você quer que ela seja ou que você espera? Precisa conversar Kátia. sobre isso. Perfeito. Se vai acontecer lá, igualzinho ou não, você não sabe. Que eu digo, né? São Lógico. coisas diferentes. O que é ser mãe, o que é ser pai, o que você espera que vai acontecer. Eu É acho que outra essa coisa. intermediação que é importante. Sim. Porque, por mais que você fale assim, não, beleza, eu aprendi com a Kátia, então na próxima gestação a gente vai conversar, tá bom? Não é a mesma coisa. Não. A receptividade, quando vai vir da mulher, Perfeito. né? Essa ideia Esse do, intermédio, vamos né? conversar, marido? Aí vai assim, vamos. Aí você começa, mas não vai. Sim. Porque essa consciência despertada de fora, de um profissional Sim. que traz um caminho, que não é uma opinião, porque tende a vir como uma opinião da mulher, Sim. né? Porque você tá falando, eu tô imaginando ali, o marido, né? Quando você vem com um profissional que faz todo o direcionamento, ele vai fazer a reflexão dentro daquilo que cabe pra ele e o que cabe pra ela. Mas se tem essa conversa entre o casal, é sempre, aí, ó, ela tá querendo ditar as regras. Ai, olha lá, lá vem a controladora de Ai, novo. gente, deixa Sim. acontecer, relaxa, né? Nossa, você está exagerando. Você tá né? exagerando, isso não vai acontecer. Sim. Agora, se um profissional vem Sim. dizendo, alertando, vamos pensar de que maneira vocês vão conduzir, é outra coisa. E aí, volto a dizer, claro, isso surge muito assunto depois para eles conversarem em casa, o que ajuda muito, porém também não significa que não vão ter dificuldades lá e vão se lembrar, poxa, mas a gente conversou sobre isso, mas que difícil, né? Que difícil que tá exercer aquilo que a gente conversou lá, os combinados, Mas o que eles querem, mas né? imagina, Visita ou não. Imagina se a gente não tratar, não colocar no radar na gestação, enquanto o bebê ainda tá lá dentro. O bebê não faz parte Sim, dessa agenda aqui, da nossa vida aqui fora. sim. Se eles não tiverem colocado isso no radar, o desespero vai bater na hora que o pau tá comendo lá em casa. E aí, ao invés de conversar ou pensar, que nem você tá falando, eles vão se atacar. Sim. O que é mais comum acontecer, porque o casal não consegue conversar depois que o bebê chegou. Tudo vira um Jesus. conflito. Por quê? Aí eu costumo dizer, né? Ninguém se entende. Olha a cena que acontece quando o bebê nasce. O casal acha, chegou em casa, primeira noite com o bebê.
todo mundo acha ali no quarto o bebezinho, né, no berço, enfim, em algum lugar, o pai de um lado, a mãe do outro, olhando aquela sensação, um anjo. assim, meu Deus, saiu de mim mesmo, esse filho é meu mesmo, aquela sensação de irrealidade, né? E aí o casal acha que tá ali naquele quarto, o pai, a mãe e o bebê, certo? Mas tem muito mais nessa cena. Nessa cena está a mulher, quando olha para esse bebê e pensa, eu sou mãe, vem a mãe dela. Aí quando ela olha para o marido e pensa, nossa, ele é pai do meu filho. Logo vem o pai dela, porque até então mãe e pai eram os pais. O marido, a mesma coisa. Quando ele olha para o bebê e pensa, eu sou pai, ela é mãe, vem a cena. Então, a cena está armada ali, não tá só os dois. Está o casal, o filho, os avós de um lado, os avós do outro lado. E aí esse casal não se entende porque a influência forte da família, porque essa mãe, se ela teve essa relação perfeita com o pai, se ela tem um pai adequado, se ela viu que ela teve, né, um pai adequado na visão dela, perfeito, ela vai cobrar que esse marido seja perfeito com o filho dela. Só que o marido dela não é o pai dela, ele é diferente. Se ela teve dificuldades e problemas com o pai, ela vai ter muito medo que esse marido, qualquer comportamento que seja semelhante a que o pai dela teve um dia, para ela é motivo para detonar o marido. Enfim, começam a acontecer coisas que a mulher não entende. Né? E vice-versa. Então, a mulher não entende o marido e o marido não entende a mulher. O que está acontecendo? Ela mudou. Nossa, que não, zona, ele mudou. Certo, sabe o que eu tô imaginando, Fê? Ela falando, você tá aqui, o bebê tá aqui, e toda a galera ali olhando e causando, junto, né? Causando. Tipo, vocês não podem ir embora? Não podem ir embora? Porque eu acho que é bem isso mesmo. Muitas das coisas que a gente pensa, na verdade, não são vozes nossas. Não. São vozes Sim, dos nossos pais. Internas. Das outras mulheres que vieram antes, as referências que os a gente medos tem. também, como ela Agora, falou, né? você falando isso, me veio uma pergunta. Voltando lá atrás no papel da avó paterna. Será que a ausência desse papel da avó materna com o filho dela acaba ajudando que o marido, por muitas vezes, olhe a esposa dele, que acabou de virar mãe, também no dever de ser meio que a mãe dele? Nessa orientação, nesse trabalho de ensinar ele a ser pai? Se ele não teve essa referência, isso? Se ele não tem esse suporte da mãe dele. Ah, tá. Não tem o suporte, mas ele teve uma figura materna. Ele teve, mas mulher, quando engravida, vai buscar no Google o que ela tem que fazer. Então, o pai não. Aí vai depender muito de como é que era essa relação. Exato. O que você quer que eu faça? Você quer que eu troque a fralda? Você tem que falar o que você quer que eu faça. Sim. Vai depender muito dessa relação desse marido com a mãe dele. Como foi essa relação? Era uma relação de muita dependência também, ou não? Então, ele vai esperar. Muitos homens, eles não têm consciência, mas eles se sentem excluídos, eles têm muitos ciúmes do próprio filho com a mulher. Por quê? Porque existiu lá, talvez, um processo de rejeição da mãe, enfim, da família, e ele se sente, né, revivendo isso, não consciente, ou ao contrário, ou ele teve essa mãe que fazia tudo por ele, que ensinava tudo, que dava tudo, servia ele, e aí nesse momento a mulher não vai mais, e ela fazia isso quando era o casal, esse papel. Ela assumiu, quando casou ela assumiu esse papel, e era um casamento perfeito, e aí o filho chega, tomou o lugar, tudo fica estranho, então assim, existe N possibilidades. Jesus, amor. Existe N possibilidades. Que zorra. Por isso que cada caso é um caso. Perfeito. Não, gente, e assim, olha a importância desse tema. Olha a importância do que a gente está falando aqui. A gravidez hoje é um momento onde eu pesquiso enxoval, eu pesquiso sobre salto do desenvolvimento, eu pesquiso sobre parto, mas eu não pesquiso sobre a minha condição emocional para lidar com tudo que vem depois. Parece que eu vou ter esse tempo para fazer depois que nasce, só que não. Não. E aí eu vou dar um outro depoimento aqui, né? Trazer uma outra questão aqui para a mesa. Outro tema que eu acho que a gente devia tratar na gestação. Pensem o seguinte, uma mulher que tem dificuldade de receber crítica, ou um homem que tem dificuldade de receber crítica no trabalho, nas suas relações sociais. Se a gente não fizer um exercício na gestação, se não trouxer à luz, olha,
vai acontecer. Mesmo que embutido, vai acontecer uma crítica. Eu tô dando um exemplo de uma crítica, mas pode ser até mesmo de comunicação, de falar sobre os sentimentos. Imagina que eu sou uma concha. Aí, na hora que o bebê nasce, meu marido tá lá dançando a valsa na vida dele e eu tô aqui puta. Porque eu tô vivendo toda aquela coisa em mim. E eu não falo. E de tanto que eu não falo, eu vou me tornando apática e uma hora eu explodo. Então, por exemplo, numa terapia gestacional, trabalhando nessa questão de... Se você é uma mulher que tem dificuldade de falar, procure um terapeuta na gravidez. Sim. Porque senão, minha amiga, tu vai explodir. E não só isso, eu acho que vai minguando o relacionamento. Vai porque minguando o teu você relacionamento. tem uma expectativa, você tá Sim, sofrendo, exato. o outro não faz a mínima ideia, porque ninguém é bidu, né? Claro. E aí você tem um olhar para aquele homem de, tipo, sei lá, de coisa ruim, né? Porque você Sim. fala, como assim ele não me entende? Você não fala, Vamos né? Não tem entender como. da onde que vem essa sua dificuldade de falar dos seus sentimentos. Aham. Porque com um bebê no colo, você vai precisar falar sobre ele se você não quiser adoecer. Vamos entender da onde vem essa sua postura, no caso, a minha. Quando eu falo que é um depoimento, a minha postura é: eu tenho que dar conta. Eu sou uma profissional bem-sucedida, eu me preparei para ser mãe, eu tenho que dar conta. Quem tá falando por trás dessa Fernanda que eu fui no primeiro pós-parto? Por que que eu tinha essa sensação de que eu tinha que dar conta? Onde é que foi o momento na minha infância em que eu senti abandono? Que eu senti que eu tinha que me virar. Olha, gente, eu sofri muito com isso. Por isso que eu falo de todo o meu coração. Grávidas, chamem os seus parceiros, façam uma consulta Sim. com a doutora Kátia, conversem. Porque isso bate forte depois. Bate E eu mesmo. digo que grávida precisa de espaço para falar. Nossa. Precisa de um espaço para falar, porque as pessoas não ouvem a grávida. As pessoas querem dar palpite para a grávida. É verdade. Né? Não abre-se o espaço. Não, na verdade, existe esse ninguém espaço escuta também. ninguém, Como é né, que você Kátia? tá? Além desse fato de que hoje em dia isso é difícil. Porque tudo é besteira. Tudo que você for falar, ai, mas gente, mas você tá tão bem. São os hormônios. Ai, mas isso passa. Tudo na conta Hormônios. dos hormônios. É, colocado. tá bom, mas... E aí? Ou Eu ainda, faço né, o quê? é da sua personalidade isso. Quando você fala que é da sua personalidade, você já diz assim, ó, viva com isso. Mas, na verdade, às vezes não é personalidade, às vezes é trauma. No meu caso, não Exato. era da minha personalidade. Era trauma. Sim. Então, olha, gente... Precisa dar atenção, né? E os Chocada. hormônios, sim, eles possuem uma influência muito forte sobre as emoções, mas a gente não pode pôr tudo na Tudo conta na deles. conta do hormônio. Lógico. Porque existe o hormônio é o mesmo que está presente em 2, 3, enfim, das grávidas que estão ali. Por que que uma fica mais alterada que a outra? Por que que uma sente mais sono que a outra? Por que que uma fica mais triste que a outra? Tá na história de vida dela, tá nesse psiquismo dela. O que ela viveu, o que ela deixou de viver, como é que foi formado, né? Sim. Eu acho que a gravidez é uma grande oportunidade da gente exercitar, Sim. literalmente, fazer um ensaio de como é que vai ser a vida depois que o bebê nascer, Sim. sabe? Vem cá, marido, deixa eu fazer algumas críticas pra você. Hum. Pra ver como você sai dessa, sabe? Sabe aquele marido que é super inseguro? Marido, vem cá, eu quero fazer algumas críticas, numa sessão mesmo, sabe? Deixa eu te fazer algumas críticas. Como você se sentiu depois dessa crítica? A pançuda é a mesma coisa. Vira a metralhadora pro outro lado. Agora é sua vez. Vai, critica alguma coisa no meu comportamento. Não como mãe, mas só me critica. Deixa eu sentir como é que eu sinto essa flecha. Se essa flecha me atinge. Sim. Sim. Sabe? Tem muitas oportunidades. Gente, vai, mãe, você não gosta de pedir ajuda? Pois agora você vai pedir, ainda grávida. Grávida, pega o telefone, liga pra tua mãe agora e pergunta se ela pode passar a comprar sua vitamina ou seu remédio de enjoo. Ai, mas eu não gosto de pedir ajuda. Pois você vai precisar, amiga. Sim. Que tal, Nossa, gente? isso que você tá falando, eu acho que é o maior BO. Esse é o maior BO. Tô Que falando, é essa necessidade de não pedir ajuda. Sim. E aí tem várias questões em cada Claro, história, né? envolvidas. Que às vezes é uma rejeição, a família não apoia de fato, reclama, mas precisa achar, acho que uma via, porque não dá, gente. A gente não consegue fazer nada sozinho. E Não sabe o que existe a acontece possibilidade. quando você pede ajuda? Você recebe. É. Porque eu vou dar um exemplo agora dessa semana, né?
eu vou fazer uma cirurgia daqui 15 dias, 20 dias. Uma cirurgia grande. E minha filha vai estar na escola e eu vou contar com a minha mãe para cuidar de mim, isso e aquilo. E uma mãe de uma amiga da minha filha falou, olha, se você precisar de qualquer coisa, você me fala. E eu achei muito fofo, porque nós não somos super bacana. próximas. Mas ela se ofereceu como rede de apoio. E sabe o que eu falei? Eu vou precisar sim. A Fernanda de antes falaria o quê? Não, fica tranquila. Tranquila, eu peço pro meu marido. Mas não, a Fernanda... Não quero dar trabalho pro outro, Não quero dar trabalho. Né? Pois agora eu aceito. Portanto, se vocês não quiserem fazer, gente, não me ofereça ajuda, Não porque agora eu ofereça, aceito. porque- Agora eu Se for só por... Se for só pra educação, não ofereça. Me eu deseja tava boa pensando sorte. aqui em oferecer pra Fê, acho que É melhor não, tô porque eu brincando, aceito. amiga. E eu disse pra ela, falei assim, olha, eu aceito. Se a professora pedir alguma coisa lá no grupo da escola, você responde por mim? Ou você pode comprar e eu te faço um pix? Porque eu vou estar mexendo só a bolinha do zóio. E o dedinho, né? O dedinho vai estar ali, ó. Coladinho, eu vou arrumar a peitola. Então, assim, ó. Entendi. Eu vou estar só o dedinho coladinho. Então, assim, gente. Então, eu aceito. Só que a Fernanda, da Laura, mãe da Laura, jamais. Eu não pediria pra minha vizinha uma xícara de açúcar. De tanto que eu achava que eu que tinha cuidado do planejamento de casa pra comprar Sim, açúcar, gente, não podia sim. faltar. E isso foi pra maternidade e eu sofri. Então, mães que estão grávidas, você não gosta de pedir ajuda? Pratica. Pratica, enlouquecedor. senhora. Sim. Viver Prática. o processo sozinho é enlouquecedor, né? Precisa dividir. Que eu acho que é dividir essas emoções, esse sofrimento, Sim. essa apatia que ela falou, precisa ser dividida. E por que eu falo que a grávida precisa falar? Porque são tantas emoções que ela não consegue nomear. A mãe também, depois que nasce já, né, o filho. Mas na gravidez é onde começa tudo. Começa aquele turbilhão de emoções. Ora positivo, ora negativo. Todo mundo fala, bom, você tá super bem, você tá triste. Nossa, mas por quê? Nossa. Você tá triste, você tá tão bem, você não queria tanto, né? Um filho, você tá grávida agora e você tá triste. Então, assim, as pessoas não conseguem ouvir. E a grávida com medo do julgamento também não fala. E aí ela vai guardando aquelas emoções sem colocar pra fora, sem nomear, sem entender. Então, a grávida precisa falar e precisa de alguém que ajude ela a entender essas emoções que estão vindo. Porque tudo mora aí. O quanto essas emoções vão impactar E passa nesse tudo parto. E passa às tudo vezes, pra criança, sim. né? Isso Então, já é aí essa é uma comprovado. outra questão também importante que eu falo para as pessoas. Por exemplo, você não pode ficar triste, nossa, Não, não pode não ficar é isso. chorando. Não, muita gente fala isso. Você não pode ficar triste, você não pode ficar... Você tá chorando, não pode ficar chorando, o seu bebê tá sentindo tudo que você sente. Aí ela fica desesperada, É um meu objeto Deus. que vai sair dali, não é uma pessoa que tem gente. emoção. Aí ela fica desesperada. Aí é uma outra coisa que eu digo. Gente, sim, é comprovado cientificamente que as emoções da mãe passam pro bebê. Mas a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente fala. Lógico, Pelo seguinte, pelo seguinte, aí é importante que a grávida saiba disso. O bebê vai sentir eu costumo dizer assim, ó, o bebê tá lá no útero naquelas ondas, né? Então a mulher vai ficar nervosa, vai mudar a respiração dela, batimento cardíaco, vai começar a fazer umas ondas lá dentro do útero, o bebê, a barriga endurece, porque o bebê assusta, mas isso não significa que ele está entendendo as emoções ou abriga o que está acontecendo. Não, ele só viu que tem algo diferente acontecendo. Nossa, eu tenho um ranço dessa frase. De, ai, não fica triste, não fica ansiosa, porque o bebê sente. Sabe por que eu tenho ranço? Porque eu não escuto o contrário. Eu não escuto as pessoas falando, vai se cuidar, amiga, seja feliz, Sim. libera o hormônio do prazer aí nesse corpite, porque o seu bebê vai sentir, amiga. Sim. As pessoas só falam pra você negar o sentimento genuíno que você tá tendo, engole o choro, e não falam pra ela aí se cuidar e ser feliz. Exato. Por isso que eu tenho ranço, tá, gente? Só por isso. Não, mas Sim, eu mas tá explico certíssima, pra ela, porque já eu começa explico, a Mas eu tô porque querendo- é eu levanto- comprovado, Então- eu explico e depois digo pra ela. Depois do que aconteceu, conta pro seu filho o que aconteceu. Lógico. Conta pra ele, conversa Não, eu com ele, levantei tá tudo essa bem. questão pra enaltecer no ponto Sim. de que tem que falar. Porque se a pessoa fica lá sofrendo, o ponto não é nem chorar, gente. Chorar faz parte, ficar triste faz parte, feliz, isso faz parte. Qualquer fase da vida. Mas
é o guardar. Sim. Então, essa mulher tá guardando, tá sofrendo. Se ela, de fato, tem essa preocupação, o ponto é, vai falar, Isso. trabalhar essas emoções, né? Pra não ficar... Porque isso adoece ela, e óbvio. Você tá gerando uma vida. E aí, você imagina guardar tudo isso por todo período, longa caminhada da Jesus, vida da maternidade. Não, Gente, e burnout. só 9 meses já é longo, né, gente? Pois é. E a gente tá falando muito aqui, né, da grávida que vai ter o bebê no seu período normal. E a grávida que tem o parto prematuro? Menina, e a grávida que perde o bebê? E a gente? grávida que perde o bebê, né? Então E a tem grávida muitas que situações. o bebê... Nossa, gente. Eu não gosto nem de pensar. Eu não gosto nem de pensar. Eu também não. Eu tenho uma extrema compaixão Uhum. pelas mulheres que perdem os bebês que nascem. E falece na... Meu você Deus fala. do céu. Acho que todos, hein, Fê? Nossa, Todos, sim, todos os até casos porque tudo depende do difíceis. investimento da mãe, né? Não dá pra você Nossa, dizer não. que a mãe que perdeu com 8 semanas vai Não. sofrer menos do Não- que a mãe que Não. perdeu com 30. Não, existe isso. Não. Eu perdi um bebê que era gêmeo do meu filho e assim, é treta. É treta. É que eu assisto eu consumo muito conteúdo nas redes sociais e eu já vi Sim. cenas Ah, não. de mulheres, assim, sem querer, gente, eu vejo umas coisas, sabe? Eu não sou do passo, eu não posso. Então, eu não sou Eu do fico tipo que impactada curte demais. eu não sou do tipo que curte a tristeza, então eu não passo muito tempo, mas às vezes eu rolando a página, você acaba vendo uma cena que não tem como você não ver. Sim. Tipo, você viu, por mais que seja 3 segundos, você viu. E eu já vi uma cena que me marcou demais e eu falo assim, eu não posso, eu pelo menos não consigo imaginar que a minha dor é igual a dessa mulher. Sabe? Porque tangibiliza de uma outra forma. Sabe? Enfim, cada uma vivendo a sua experiência, sim. sabe? Agora, uma coisa que vocês estão falando aqui, eu tô pensando, né? É assim, olha como é irônico e como é incoerente a gente não prestar atenção nas nossas emoções durante a gestação. A gente passa 9 meses hoje, culturalmente, estudando sobre como cuidar do bebê. Como cuidar do bebê. Como cuidar do bebê. Certo? E aí nasce o bebê. E o bebê é a Ferrari, né? Da casa. É a Ferrari. Sim. Só que o combustível dessa Ferrari é a mãe. Isso. E aí a mãe tá toda ferrada. Estrupiada. Talvez não no primeiro mês, talvez não no segundo, ou talvez nele, já de cara, num puerpério, numa amamentação difícil. Se ela não estiver bem, essa Ferrari não anda. Não evolui, né? Não é evolui. cuidada. E enfim. isso é um problema da família. Não é um problema da mãe. Sim. Se a mãe não estiver bem, o problema não é da mãe. Uhum. O problema é da família, porque é a aldeia inteira responsável por aquela criança. A Ferrari tá ali. Tem roda, tem uma puta de uma potência, um potencial, Sim. mas sem combustível, gatos. E é interessante, né, essa fala também, porque dentro do pré-natal psicológico, a gente tem um encontro onde o pai participa e vem a pediatra falar sobre os primeiros cuidados com o bebê, mas, paralelo a isso, eu falo sobre os primeiros cuidados com o bebê recém-nascido, os primeiros cuidados com a mãe recém-nascida. Ai, que lindo. Enquanto ela fala do bebê, eu falo da mãe. E o pai Ai, precisa que lindo, entender que lindo. isso. Salva de palmas né? para você. Que, olha, sério, me emociona. Me emociona. De verdade. A mãe que eu fui de primeira... Ai, gente, eu vou chorar. Olha. Chora, amiga, chora. E eu falo que Libera a emoção. é daí que nasceu, Sim. amiga mãe. Porque eu senti muita falta de alguém que cuidasse de mim. Aham. Do que eu tava sentindo, da bagunça que eu tava, da solidão que eu tava sentindo, da insegurança que eu tava sentindo. Ninguém me avisou. E hoje eu tento, com todas as minhas forças, avisar as mulheres. Sim. A falar, a estimular elas falarem sobre os sentimentos delas. Coisas que eu não fiz. A validar, né? A Fê? validar. Tá tudo bem, fica Sabe? triste. Isso. É Não isso tem aí, que- faz não- parte. As emoções vão vir. E tá Vamos sinalizando falar, alguma coisa, né? mulherada, vamos falar que não tem nada a ver É isso mesmo. o que você sente por você, dentro de você, e o que você sente pelo filho. Vamos falar que amor de mãe não tem nada a ver com amor próprio. Não tem a ver, são coisas separadas. Separado. Sabe? É tão interessante, porque quando eu recebo, às vezes, uma mensagem no direct, ou mesmo lá no WhatsApp, de alguma mãe que tá querendo saber sobre a consulta, sobre como é que funciona, e eu falo um pouquinho sobre o meu trabalho e o que realmente a mulher pode acontecer nesse período e por que é importante ajuda, aí elas falam, nossa, você me descreveu. E aí, isso é muito interessante, porque, de fato, é comum para todas. Maior, menor grau, talvez uma com algumas questões ali, outra lá. Mas é
é o momento, né? É o momento de transformação mesmo. Sim. É isso. É E transformação. não adianta tentar se preparar para tudo, né? Quem geralmente, esse é o feedback que eu recebo, quem estudou muito durante a gestação, quando vive a maternidade real, geralmente, ao invés dela falar, putz, estudei pra caramba e não tô sabendo fazer, ela vai falar o quê? Eu devia ter estudado mais. Porque ela tá tão obcecada por ter a previsibilidade do que vai acontecer. Tem a teoria, né, Exato, Fê? Tem a teoria. Ela se Teoria. culpa, né? E infelizmente, nós temos uma notícia para vocês, meninas. A gente tem que deixar um espaço para o improviso. É isso. A mulher que não busca informações, que não se prepara, é ruim. Mas a mulher que busca demais também é ruim, até porque ela fica perdida no meio de tantas falas. Porque, bom, hoje com as mídias, né, tem tanta coisa e tantos profissionais, cada um fala Não, algo e você vive diferente uma paranoia, do outro. né? Quando E aí você tá fala, preparado demais. Quem que eu acredito, né? Naquele ou naquele, ou o pediatra falou uma coisa, o obstetra. A mulher fica perdida. Aí vai pro consultório, aí vem a avó, fala uma coisa, o pai outra, a outra avó outra. E aí eu trago, né? Quem mais sabe o que o filho precisa é a mãe. Ai, cara, você tem... Ela, mais do que o pediatra, inclusive, e não por tá? causa do instinto. Não por causa do instinto. Eu vou falar, esse cacete desse instinto materno não existe. Exatamente. O que existe é instinto de sobrevivência. Eu falo, porque senão a mulher que não tá sabendo o que Acha que fazer, vai ter. às vezes ela vira e fala assim, eu vim com defeito. O que Meu existe, cromossomo eu acho, é a sabedoria da observação, É da o bom vivência. senso, é da o bom vivência. senso. Vou além disso, né? O que existe é assim, essa mulher, ela sabe o que o bebê tem, o que o bebê precisa, quando ela está conectada com ela. Por quê? Perfeito. Porque o bebê é ela. O bebê é ela. Espelha, né? O bebê está demonstrando ali, está trazendo o que está acontecendo com ela, mas ela tem que estar conectada. Nossa, com isso ela. é forte. Forte. Porque se ela não Isso é tiver, se ela tiver presa na fala dessas pessoas, aí esse bebê vai chorar. Ele vai chorar, ele tá pedindo para essa mãe olhar para ela. Caraca. Mas às vezes ela demora muito tempo para olhar para ela. Vai ser o filho que vai dar problema com sono, que não dorme, que chora, que não mama. Enfim, N coisas. Não tô dizendo que é só isso. Claro que podem existir outras Lógico. coisas. Mas é um Mas indicativo. esse Mas é um indicativo grande. É o que traz presença, né? Sim, Pra essa mãe. sim. Olha de volta pra você. Exato. Eu acho que nesse ponto eu não me torturei, graças a Deus. Eu falo que até que se for mensurar assim, eu fui uma mãe bem confiante. Tá. E até hoje eu tenho esse feeling do... Eu acredito mais em mim do que no fora. Eu falo isso em todo episódio. Por exemplo, porque eu tive um filho alérgico. E foi bem desafiador, assim, sabe? O processo, descoberta, alinhar, ajustar. Não foi só a questão da pele ver, foi muita Sim. coisa. Uma bomba de várias reações que ele teve. Tá. E foi longo, né? Então, assim, você fala, todo mundo acha que você é louca, que você tá inventando. Não, mas você já testou. Mas você sentia que Você tinha dá, algo de você já errado, tentou, né? E até hoje, Você ele sentia. tem 5 anos. E a gente recentemente fez um exame. E as pessoas ainda duvidam. Mas você já testou dar? Sabe assim, cara, sou eu que tô vivendo todos os dias. Eu Exato. sei o que o meu filho... Falta as reações... as pessoas respeitarem um pouco respeitarem. mais, né? Respeitarem. As escolhas da mãe, o direito dela. O E direito, a sua própria... E ela também se respeitar. Se dizer, não, isso eu não vou pegar. Peraí, gente, isso silêncio. aí. Eu fui treinando. Silêncio que eu preciso pensar. Sabe, aquele momento? Porque realmente tem hora que a gente não sabe o que o filho quer. Mas a gente muitas vezes não consegue nem achar uma alternativa para tentar. Exato. De tanta falação. De tanta sabe? falação. Ai, dá chá. Ai, vira do avesso. Ai, bota de barriga para baixo. Ai, enrola uma moeda no umbigo. Meu Deus. Calma, gente. Deixa só eu sair dar uma... Sim. E se eu sair dar uma volta com o meu filho? O que me acalma? Ai, me acalma sair dar uma volta. E se eu sair dar uma volta com ele? Será que funciona? Por que ao invés da gente ficar tentando aceitar o palpite e ouvir o palpite, a gente não pensa? Sim. Não, deixa eu Não pensar. vou pra dentro, né? Se ninguém Pra estivesse dentro. falando... Sabe, Não, usar o bom acalmar, senso. né? Acalmar, Quando eu né? estou estressada, nervosa, louca dentro da roupa, onde que eu vou? O que eu faço? E se eu tentar com meu filho? Ou ainda, né, a história da água. Eu sempre gosto de lembrar isso, né? Eu lembro o pavor que eu fiquei quando minha mãe falou de dar uma colherzinha de água pra Laura. Gente, eu entrei num pânico. Olha o controle da pessoa. E eu ouvi no povo falando que não podia dar água, que não precisava dar água, que não precisava dar água. Eu entendi de várias formas essa tentativa dela de dar água. Sim. Sabe? Eu entendi que ela estava passando por cima de mim. Eu entendi que ela não estava validando o meu medo. Eu entendi. Eu criei uma guerra ali com a minha mãe nesse momento. Só que hoje eu paro pra pensar e eu falo, caceta,
Sim. O que uma colher de água de chá ia fazer no corpo da Laura, gente? Nada. Deixa minha mãe ser feliz, dá uma colher de água pra ela. Você vai ficar feliz, mãe? Dá uma colher de água. Mas ela tava Você acha dando em que que contexto, amiga? Tinha alguma coisa acontecendo? tava muito calor, Ela tava tava muito reclamando calor. muito. Ela tava Ah, irritada, sabe? Dá uma colherzinha de água, Fernanda, isso é sede. E assim, eu não ouvi o meu bom senso naquele momento. Eu criei um conflito com a minha mãe, gente. Sim. Por não Tem usar o coisas meu bom que são, senso. tem coisas que é Eu não tô dando uma desnecessário também, chuquinha né? de A água. rigidez, eu acho que tá aí. Algumas mulheres se pegam muito rígidas nesse momento, né? O controle É o leva. controle. E isso traz, né, uma dificuldade geral, não só com a caos. família. É sofrido, mas né? o maior sofrimento é o da mãe. É o da mãe. E eu também era tão louca do controle que muitas vezes alguém me oferecia, até meu marido, ajuda e eu não queria. Porque eu achava que era meu papel fazer aquilo. Sim. Então, olha como é sério a gente fazer um Fê, exercício. você foi curada, Fê? Eu fui hoje. Amém. Nossa, olha, só de eu estar aqui. Meu filho tem 1 ano e 10 meses. Só de eu estar me permitindo, uma vez por semana, sair de casa, deixar a rotina da noite todinha com eles, pra vir aqui com ele com 1 ano e 10 meses, com a Laura eu não Olha. faria isso de jeito nenhum. A Eu também não, propósito, da Kátia, Luana. eu deixei a minha carreira corporativa para estar com os meus filhos, Tá. os meus filhos. Uhum. Porque esse era um desejo desde que a Laura nasceu. E você sabe que De esse é deixar uma a carreira, questão. você fala? Eu não conseguia deixar a Laura em casa. A minha mãe ficava com a Laura e eu voltava, eu ia trabalhar chorando. Então, hoje não. Hoje eu acho muito bom quando minha mãe está em casa, pode me ajudar, para eu poder fazer algo por mim. Porque eu sei que isso Então, não vai ter dano. Isso que você está isso aí. dizendo, olha, uma outra grande procura no consultório que chega é as mulheres executivas ou médicas completamente perdidas nesse momento, porque você sai de um trabalho que você sabe fazer muito bem. Você domina, você tá, Exatamente. enfim, você tem o controle, você tem, Não, né, você o tem prestígio, cronograma, você tem tudo, né? Exato. E aí você vai para um trabalho que você não tem ideia de como se faz, você não é valorizada. Não é isso que eu ia falar. Eu acho que o que pega. Você não, o tempo não é é, mais seu. A desvalorização, isso não é mais machuca. seu. Você não tem controle de nada. Enfim, isso aí realmente traz uma dificuldade. As mulheres que mais sofrem. Da minha experiência que eu vejo, as mulheres que mais sofrem são as mulheres que são Que tem controladoras, que têm esse perfil. Sim. E o perfil corporativo, né, do bichinho aqui, o corporativo traz muito isso, né? Sim. Porque Muito. você tem ali Tudo controle, É, rigidez, tudo né? controlado, né? É tudo processual. Exato. Né? Tem que ter processo, tem que ter autodisciplina, tem que executar. É. Tem que executar. Tem E que aí vem entregar as a mães, meta, entendeu? as mães médicas são outra questão. Por quê? Porque eu também sei tudo, né? Eu também Sim. sei tudo, Sim, também domino é uma arrogância, aqui. vamos admitir? É uma arrogância, é uma ausência de humildade e é mesmo você ter a pretensão de acertar e saber fazer algo que você nunca fez. Sim. Para por aí, né? De novo, a expectativa, quando calibrada errada, entre parênteses, é a mãe da merda. É o burnout batendo na sua porta. Gente, que delícia. Que eu tô delícia. realizada com esse episódio. Que legal. Eu queria Muito muito bom. poder trazer para o YouTube, Aham. para o Spotify também, uma conversa mais estruturada com uma profissional como você, experiente, trazer esses assuntos à tona e eu vou fazer o meu melhor para esse episódio chegar em todas as grávidas que eu conheço. Que bacana. Vou pedir muito o compartilhamento de vocês. Copiem o link, gente. Compartilha nos stories do Instagram. Gente, isso aqui muda vidas, muda histórias. A gente tá recebendo, né? Muitos. Uns feedbacks muito Gente, legais. que muito delícia. legais dos episódios. A gente se emociona, a gente troca os prints, sabe? Porque muitas vezes, como a gente falou no começo, é difícil estar aqui, gente. Claro. Dá um trabalho depois que a gente sai daqui do caramba. Sim. Pra editar, pra recortar, Sim. pra postar, pra fazer legenda. Dá um baita trabalho. Só que quando a gente tá ficando cansada, muito cansada, porque nós somos mães, Aham. né? Vem Sim. uma mensagem de alguém. É, falando. é isso aí, Gente, verdade. como né? eu precisava Muito. como eu precisava desse episódio. Gente, obrigada Até convidada, tem convidada que depois Nossa. que lança, assim, conta história e tal, as pessoas mandam pra ela e Aham. se conectando com ela, nossa, Sim. sua história. Então, assim, é maravilhoso, É né? maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, Kátia, todo o nosso agradecimento por você ter somado dessa forma hoje, nessa nossa missão, nesse nosso propósito de fazer a maternidade desde a gestação, Sim. né? No caso aqui, nós estamos falando da gestação da mãe,
né? Não do bebê, Da por mãe. favor. né? Porque Então, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Essa frase é totalmente ilusória, né? eu acho que nasce um bebê, nasce um bebê. Porque Exato. nasce um bebê, nasce 2 bebês, porque a mãe entra nessa. A mãe começa, né? A mãe vai nascer depois de muito tempo. É isso mesmo. De muito Então, tempo, Kátia, é uma construção. muito Obrigada. obrigada. Eu esqueci de pedir pra você falar o seu @ nas redes sociais. Deixa Tá no como que o finzinho. pessoal te encontra. Isso. A gente vai colocar até pra- na legenda depois, tá? Até No comecinho. pra contratar, saber mais dos seus programas, como que a Sim, pessoa te isso. encontra? Sim. É katiasanches.psi. Tá bom. Ponto psi. Isso. Tá bom. E lá no Instagram tem um link pra chamar você pra entender da terapia. Sim, tem o link do WhatsApp. Tá bom. Bom. Tem Então direct. procurem aí Então, a Ou Kátia. pelo gente, direct. olha, vencemos, amiga. Vencemos. mais uma entrega. Mais um. Obrigada a vocês que estão aí com a gente assistindo o episódio todo. Não esqueçam de deixar o @ de vocês no comentário pra concorrer ao sorteio, tá bom? E ó, vou puxar a orelha de vocês. Vê se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês saberem quando chegar um episódio novo. E detalhe, curtam o vídeo e compartilhe. Por favor. Eu vejo vocês assistindo com a gente. Gente, coloca o dedinho lá, só no curtir. Ó, que- um dia a gente vai ficar famosa. Vocês podem fazer parte disso. Vocês podem fazer parte do curtir. Obrigada, Obrigada. gente, mais uma vez. Obrigada, Kátia. Eu Obrigada. que agradeço, gente. Obrigada, Matheus. Nosso garoto do tempo. Valeu.